às 13h15 do dia 31 de outubro de 2019, na qualidade de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os óbitos de nascituros e recém-nascidos que ocorreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio, e contando com a presença das senhoras e senhores deputados, senhora enfermeira Rejane, relatora desta CPI, a vice-presidenta desta CPI, deputada Marta Rocha, e os membros da CPI, doutor Serginho, deputada subtenente Bernardo, deputado Marcos Lemos, o deputado Renan Ferreirinha está a caminho, e dou por abertos os trabalhos da segunda reunião de encerramento com o objetivo de votar o relatório final da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Nesse sentido, já gostaria de passar à relatora, deputada enfermeira Rejane, para que possa tecer as suas considerações finais, lembrando que o processo desta CPI é algo muito delicado e, portanto, todo o processo de encaminhamento da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio tem aí uma responsabilidade, mas também contamos com a qualidade da observação feita pelo corpo e os membros desta CPI. Então, passar a palavra à relatora, deputada enfermeira Rejane. Bem, boa tarde. Boa tarde, senhora presidenta dessa CPI, deputada Renata Souza, deputados componentes dessa CPI, senhoras e senhores, deputada Marta Rocha. Na semana passada, nós apresentamos e entregamos aos deputados que fazem parte dessa CPI um resumo do relatório e apresentação e voto, né, da primeira reunião para que a gente pudesse apresentar as emendas e agora, na data de hoje, apresentar o relatório final. Então, nós fizemos o relatório final baseado já na documentação que já foi lida na semana passada, e aí a gente achou que não precisaria ler a continuidade. Eu queria começar aqui pelo final, dizendo o seguinte: entendemos que essa CPI cumpriu o seu papel, se empenhou ativamente em apurar as denúncias recebidas e não se omitiu em nenhum momento na apresentação e discussão dos fatos. Nós recebemos, na semana passada, um documento, né, inicialmente era um voto em separado, do deputado doutor Serginho, e que depois ele solicitou que o voto em separado fosse incorporado ao relatório final, uma discussão aqui. Nós recebemos, eu recebi no meu... dar uma parte? Pois não. Na verdade, a gente fez uma contribuição de adendo e modificamos, inclusive, o texto a pedido da presidente. Sim. Primeiro foi um voto em separado, que nós recebemos aqui na reunião, depois recebemos, discutimos e foi adendado de acordo com a orientação da presidenta. Isso, na verdade, tinha sido só uma sugestão, porque aquele não era o momento do voto em separado. Este momento o senhor tem hoje, de dar o seu voto em separado. Então vou ler, tá? Todas as contribuições do deputado doutor Serginho foram incorporadas, né? A única diferença foi em relação ao indiciamento, tá? Então, dessa forma, dando continuidade à fase final para a votação deste relatório, cumprindo uma das suas principais atribuições em respeito ao poder-dever do Poder Legislativo de fiscalizar os atos que possam causar prejuízo à administração pública, afetando direto ou indiretamente o interesse público, apresentamos a conclusão dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para a investigação de óbitos de nascituros e recém-nascidos que ocorreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio. Irregularidades estas, já relatadas, encaminhadas e debatidas, através da minuta do relatório analisada em reunião ordinária no dia 25 de outubro de 2019, com a oportunidade de todos os deputados membros opinarem e proporem alterações ou complementações. O texto recebeu contribuição do deputado Renan Ferreirinha, que foram acatadas,
dando uma nova redação aos parágrafos indicados. Foram apresentadas propostas de adendo ao relatório pelo deputado Dr. Serginho, ofício 150/2019, sobre os quais passa a discorrer. Algumas propostas de redação e ampliação são acatadas, aplicadas onde couber no relatório. Outras já foram contempladas. Quanto ao indiciamento, primeiramente convém consignar que a investigação criminal não é função do Legislativo, motivo pelo qual muitos fatos levantados deverão ser objeto de investigação pelos órgãos oficiais de percussão criminal, diante da possibilidade de responsabilização criminal. Muito embora tenham sido constatadas irregularidades graves, o parecer dessa relatora é no sentido de que não restou demonstrado nexo de causalidade para o efeito de responsabilização penal entre as provas coletadas e os óbitos ocorridos no Hospital da Mulher de Cabo Frio, que foram objeto dessa investigação. Não obstante, essa signatária considera que os fatos apurados precisam ser aprofundados pelos órgãos competentes. Os atos de investigação objetivam justamente formar um juízo de probabilidade sobre a acusação. Dentro de persecutir criminus extrajudício, o indiciamento se destaca como um dos momentos mais importantes, pois tão logo a polícia judiciária consiga reunir os indícios suficientes de autoria e provar a materialidade do crime, ele deve ser formalizado. De acordo com os ensinamentos de Eduardo Cabete, o indiciamento é o ato pelo qual a autoridade policial, no curso do inquérito policial, aponta determinado suspeito como autor de uma infração penal. Portanto, para que haja indiciamento, mister se faz a comprovação da materialidade da infração e indícios convincentes de que o investigado é o seu autor. Já para Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, o indiciamento é a informação ao suposto autor a respeito de um fato objeto das investigações. É a cientificação ao suspeito de que ele passa a ser o principal foco do inquérito. Saímos do juízo da possibilidade para o da probabilidade, e as investigações são centradas em pessoas determinadas. Logo, só cabe falar em indiciamento se houver um lastro mínimo de prova vinculando suspeita à prática delitiva. Deve a autoridade policial deixar clara a situação do indivíduo, informando-lhe a condição de indiciado, sempre que existam elementos para tanto. Em nosso entendimento, o indiciamento é um ato formal, de atribuição exclusiva da autoridade policial, que ao longo da investigação forma seu livre convencimento no sentido de que há indícios mínimos de que um suspeito tenha praticado determinado crime. A partir deste ato, o indiciado passa a ser o foco principal das investigações. Trata-se, na verdade, de uma formalidade que fundamenta as conclusões do delegado de polícia acerca da autoria criminosa e, por isso, deve ser precedido de um despacho. Ademais, o indiciamento constitui uma garantia para a ampla defesa do investigado, que, a partir de então, passa a ter ciência de seu status dentro da persecução penal. Fazendo uma analogia com o auto da prisão, podemos afirmar que o indiciamento funciona como uma espécie de nota de culpa. Como logo se percebe, trata-se de ato privativo de autoridade policial, combinado com o artigo 6º da Lei Federal 1579, de 18 de março de 52, ressalvando que não cabe a essa CPI o indiciamento, conforme proposto, visto que devemos respeitar as autonomias das instituições, cabendo à relatoria propor o encaminhamento dos autos dessa CPI aos órgãos abaixo relacionados: Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para apuração de tudo que aqui foi exposto,
especialmente quanto aos possíveis atos de improbidade e violação aos princípios constitucionais praticados pelo indigitados, indiciando os envolvidos nesse citado relatório, quando for o caso. Propõe ainda o encaminhamento, então ficou claro, né? Propõe ainda o encaminhamento de cópias desse relatório para os seguintes órgãos e instituições: Ministério Público Federal, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis, considerando o interesse do Parte Federal nas questões afetas ao Sistema Único de Saúde. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para conhecimento e providências que entender cabíveis, sobretudo com relação à norma do artigo 4º, inciso 9º, do seu regimento interno. Cópia do ofício número 149/2019, datado de 22/10/2019, encaminhada a essa CPI através do gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual, doutor Serginho, à Secretaria de Estado de Polícia Civil, para conhecimento e providências que julgar cabíveis. Ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, CREMERG, para apurar a conduta atribuída por Herbert Dreyer Neto. Ao excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, para conhecimento e providências quanto aos encaminhamentos propostos. Ao Ministério Público da Saúde, para conhecimento e providências julgadas cabíveis quanto aos encaminhamentos propostos. Ao Ministério da Educação, para conhecimento e providências julgadas cabíveis quanto aos encaminhamentos propostos. Aos Conselhos Regional e Federal de Enfermagem, para conhecimento e providências julgadas cabíveis. Ao Secretário do Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para conhecimento e providências cabíveis quanto aos encaminhamentos propostos. À Secretaria de Estado de Saúde, para conhecimento e providências julgadas cabíveis quanto aos encaminhamentos propostos. Aos Conselhos Federal, Estadual e Municipal de Saúde, para conhecimento e providências julgadas cabíveis quanto aos encaminhamentos propostos. A Prefeitura Municipal de Cabo Frio, para conhecimento e providências. Cabe ressaltar que ficou comprovada a baixa qualidade do atendimento dispensável à população local, desrespeitoso e, por vezes, até mesmo agressivo. O relato de despreparo dos servidores do Hospital Municipal, do Hospital Maternidade de Cabo Frio, no trato com as usuárias e familiares, abundam ao longo dos depoimentos e demais peças reunidas, deixando clara a necessidade de treinamento e educação continuada desses trabalhadores. A falta de planejamento é outra questão que fica bem demonstrada, desde a questão orçamentária, diante dos remanejamentos que poderiam ter sido realizados e não foram, para estancar as dificuldades materiais da maternidade, até a falta de um controle mais efetivo do setor de farmácia do nosocômio, que ainda carece de meios informatizados para efetuar o acompanhamento do estoque de medicamentos. Outro ponto relevante, que guarda íntima relação com o parágrafo anterior, diz respeito ao processo de compras, centralizado pela Secretaria Municipal. Dos autos, emergem indícios de que o Hospital Maternidade de Cabo Frio sofre de desabastecimentos que podem ter relação com a morosidade dos processos licitatórios, que precisa ser melhor apreciado na instância devida. Outro sim, cumpre destacar ainda, com relação aos procedimentos de compra de insumos para a maternidade, a documentação recebida por essa CPI pelo doutor Serginho, dando conta, pelo deputado doutor Serginho, dando conta de grave denúncia formulada por um empresário do ramo de medicamentos, Marcelo Tenera, no dia 12/10, durante uma entrevista para um programa de rádio local. No documento, juntado aos autos, Marcelo Tenera acusa Antônio Carlos de Nascimento, vulgo Cate, ex-secretário de Fazenda de Cabo Frio, de exigir o pagamento de propina como condição para a liberação de ordens de pagamento aos fornecedores do município. Aqui é preciso aprofundar a notícia crime junto aos órgãos competentes,
uma vez que a denúncia encaminhada, além de ter sido recebida nos momentos finais dessa CPI, extrapola os limites estabelecidos na Resolução 5/2019, se constituindo em verdadeira investigação de natureza policial, esfera de competência do Ministério Público e dos órgãos policiais. Com relação ainda às dificuldades acarretadas pela deficiência dos quadros administrativos, é importante frisar que os autos demonstram a existência de irregularidades, em tese, praticadas nas administrações oriundas da Lei Municipal 2178, de 23 de janeiro de 2009, que, redigida para suprir uma eventualidade, pode ter sido constituído no mecanismo lesivo ao princípio do concurso público, como modo regular de ingresso no serviço público, em tese sobre a qual haverá de que se pronunciar o Ministério Público, no momento adequado. Além dessas irregularidades, ficaram patentes outras questões de ordem estrutural, como a ausência de central de material de esterilização, de laboratórios de exames, de geladeira para o lactário, de destinação de um auditório para o acolhimento das usuárias no pós-parto, ou seja, diversas incorreções que contribuem para um serviço deficiente e desrespeitoso e que demandam uma reestruturação da unidade. Inegável a responsabilidade do secretário de Saúde, à época, pelo funcionamento deficiente da unidade, como também é indisfarçável as responsabilidades dos diretores do Hospital Maternidade de Cabo Frio, aqui mencionados pela administração ineficiente do nosocômio em comento. Márcio Ribeiro Murebe descumpriu um dever básico de fiscalizar seus subordinados e os serviços prestados pelas unidades submetidas à sua autoridade, como responsável pela implementação da política pública de saúde no município de Cabo Frio, no período em análise. Paul Ebert Dreyer Neto e Lívia Natividade foram gestores pouco efetivos, como se pode demonstrar pelo desencontro das informações e dos protocolos de serviço, a ausência de mecanismos eficientes de controle, a desatenção com o público, revelada até pelos servidores, a ausência de materiais de insumo, muitas vezes básicos, no hospital, como gaze, a falta de vigilância sobre seus subordinados, que se constata diante de falhas graves no preenchimento, por exemplo, dos formulários médicos, o constrangimento ilegal e desnecessário de uma equipe de fiscais do Conselho Municipal de Saúde, vítimas do desconhecimento e do desencontro de uma administração pouco comprometida com a eficiência. O prefeito Adriano Guilherme de Teves Moreno descumpriu a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, ao nomear para cargos de direção geral e de diretora administrativa do Hospital Maternidade de Cabo Frio, Paul Ebert Dreyer Neto e Lívia Natividade, considerando que ambos são casados, e tais nomeações colidem frontalmente com o entendimento da Corte Suprema por configurar a prática de nepotismo. Recomendações. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Recomenda a aprovação dos PLs em anexo. Aprovação do PL 1232 de 2015, que institui a Política Estadual de Combate à Violência Obstétrica e da outras providências. Recomenda-se a aprovação do PL 675 de 2015, que institui o Programa de Imunização da Assistência ao Parto e ao Nascimento em todos os estabelecimentos de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Recomenda-se a aprovação do PL 4545 de 2018, que estabelece diretrizes para a criação do programa Centro de Parto Normal e Casas de Parto no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, em conjunto com a Rede Cegonha, para atendimento à mulher e ao recém-nascido, no período gravídico puerperal no Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências. Ao Congresso Federal, recomenda-se a aprovação do PL 878 de 2019, que dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao neonato
durante o ciclo gravídico puerperal e da outras providências. Recomenda-se a aprovação do PL 7633 de 2014, que dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao neonato durante o ciclo gravídico puerperal e da outras providências. Recomenda-se a aprovação do PL 8219 de 2017, que dispõe sobre a violência obstétrica praticada por médicos e ou profissionais de saúde contra mulheres em trabalho de parto ou logo após. Recomenda-se a aprovação do PL 7867 de 2017, que dispõe sobre medidas de proteção contra a violência obstétrica e de divulgação de boas práticas para atenção à gravidez, ao parto, ao nascimento, ao abortamento e ao puerpério. Ao Ministério da Saúde, recomenda-se o respeito à Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal 8080, de 19 de 9 de 90. A necessidade óbvia de mais recursos para a saúde é um ponto convergente de todas as declarações e de todas as situações estudadas. Porém, tendo em vista as limitações que o governo vem enfrentando em ampliar suas fontes permanentes de recursos, impõe-se que se atue no sentido de evitar os desperdícios dos recursos existentes, tanto pela racionalização de procedimentos, quanto pelo combate sistemático às ações estabelecidas com o propósito de lesar o erário. Devem ser garantidos os recursos necessários para a condução das questões da saúde, sem soluções de continuidade. Recomenda viabilizar a consolidação das estratégias em andamento para que não sejam interrompidas em face de novas orientações políticas. Assegurar a permanência das políticas instituídas para que não exista retrocesso nas conquistas já alcançadas. Recomenda agilizar o fornecimento dos métodos e a capacitação das unidades para conferir a atenção necessária para todas as usuárias do SUS, priorizando o planejamento familiar como instrumento indispensável para evitar a morte materna e as ocorrências de abortamentos. Recomenda-se facilitar o acesso aos métodos de esterilização cirúrgica masculina, vasectomia, para todos que, mediante orientação, desejarem. Recomenda divulgar os resultados do último Fórum Nacional de Morte Materna e definir e divulgar a data do próximo, uma vez que se prevê sua realização de 2 em 2 anos, assim como divulgar as estratégias tomadas do último resultado. Recomenda exigir a formação e o funcionamento de comissões de controle de infecção hospitalar em todas as unidades assistenciais, sujeitando aquelas que descumprirem ao descredenciamento do SUS. Recomenda aprimorar as formas de compensação entre os municípios que absorvem a demanda dos demais e estimular a formação de consórcios intermunicipais. Recomenda-se intensificar a parceria com sociedades profissionais, Federação Brasileira de Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, a fim de apoiar a formação e capacitação de profissionais do SUS no país, inclusive financiando a realização de recursos. Recomenda-se apoiar a formação e capacitação dos enfermeiros obstétricos e ampliar sua atuação no SUS, inclusive com parcerias com a ABENFO. Recomenda-se intensificar a distribuição dos manuais técnicos e normas de assistência ao pré-natal, parto e puerpério, inclusive puerpério de risco, para todas as equipes dos profissionais de saúde. Recomenda que a morte materna e neonatal seja evento de notificação compulsória, aplicando-se sanções para desobediência. Recomenda-se a criação de normas técnicas quanto à conduta profissional em relação à perda gestacional. Orientar ao município a inclusão na rotina de mais uma consulta de puerpério para avaliar o pós-parto, determinar o risco reprodutivo e aconselhar um método anticoncepcional adequado. Criar um manual para definir rotinas para acompanhamento e detecção de hemorragia nas 2 primeiras horas do parto, após o parto. Recomenda normatizar e apoiar a definição da rede de referência para a gravidez de alto risco. Recomenda-se aperfeiçoar a formação de gerentes
e promover o desenvolvimento organizacional da rede pública de saúde. Recomenda-se divulgar, em conjunto com a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, a abrangência dos dados sobre as casas de parto e enfermeiros obstetras atuantes no país, para que possa avaliar melhor as vantagens advindas de sua atuação. Recomenda garantir e aprimorar os sistemas e procedimentos de vigilância epidemiológica. Recomenda o reajuste da tabela de procedimento do SUS e a atualização do valor dos tetos da municipalização. Os valores irrisórios expõem os usuários do SUS a um paradoxo de se ter direito garantido, mas não financiado, e à discriminação e ao desamparo que isso leva. Recomenda-se dar condições de implementação da rede cegonha no município e no Estado. Recomenda-se viabilizar a consolidação das estratégias em andamento para que não seja interrompida e faça de novas orientações. Assegurar a permanência de políticas instituídas para que não exista os retrocessos. Recomenda-se agilizar o fornecimento de educação permanente das unidades para conferir a atenção necessária para todas as usuárias do SUS, priorizando o planejamento familiar como instrumento indispensável para evitar a morte materna e a ocorrência de aborto, conforme estipulado na Política Nacional Permanente. Recomenda-se tornar mais transparente as ações que desenvolve, mantendo detalhamento apropriado para possibilitar a identificação dos gastos orçamentários com ações dirigidas à mulher, à criança e, principalmente, permitindo avaliar a execução e os resultados dessa ação. Ao Ministério da Educação, estimular a erradicação do analfabetismo no país. Estimular a ênfase em temas de saúde reprodutiva como os conteúdos transversais do ensino universitário. Estabelecer critérios mais rigorosos para credenciamento de cursos de medicina e enfermagem. Rever os parâmetros da formação profissional do médico e do enfermeiro, enfatizando a coerência com o perfil e as necessidades sanitárias do país. Instituir e estimular os estados e municípios em capacitar periodicamente todos os profissionais de saúde, definindo formas de avaliar o cumprimento dessas determinações. Avaliar rigorosamente os novos cursos, tanto de medicina quanto de enfermagem, as instalações e o corpo docente, antes de autorizar seu funcionamento, abandonando a avaliação a posteriori, que traz prejuízo, em especial para os alunos e para a sociedade no futuro. Estabelecer um número mínimo de procedimentos supervisionados Estabelecer um número mínimo de procedimentos supervisionados por tutor para habilitar a formatura em medicina e enfermagem. Fazer convênios com municípios, a fim de criar pós-graduação em enfermagem obstétrica. Aos conselhos federais e regionais de medicina e de enfermagem, tratar com maior rigor a apuração das mortes maternas e neonatais ocorridas em nosso Estado. Senhora relatora, a senhora me permite? Fora a primeira parte que a senhora leu do relatório inicial, essa última parte segue a mesma que a senhora apresentou na última reunião, não segue? Com os adendos do deputado Serginho. Sim, mas os adendos do deputado Serginho já foi apresentada na sua fala da primeira parte? Não. Agora, não? Não. É porque ele não, então tem tudo vários. bem. Não, tudo bem, era só... já estavam contemplados, outros foram adendados às sugestões. Então, nós tivemos que comparar a contribuição do doutor Serginho, acertar aqui no relatório final onde é que elas se encaixavam e... Perfeito, não só para compreender. Pode continuar. Obrigada. Atuar com mais firmeza em relação à negligência dos profissionais médicos e de enfermagem no preenchimento dos prontuários e dos atestados de óbitos. Instituir sanções intermediárias para casos de mau preenchimento de prontuários e das declarações de óbito. Acompanhar o ensino médico
e de enfermagem, zelando para que a graduação tenha boas condições técnicas, formando profissionais preparados para prover atendimento de qualidade. Combater a abertura de faculdades de medicina e de enfermagem sem condições de preparar profissionais compatíveis com as necessidades sanitárias do nosso Estado. Exigir que os profissionais médicos e de enfermagem cumpram o dever de notificar corretamente os agravos e preencham os atestados de óbito e os prontuários de maneira correta, enfatizando o descumprimento como infração legal e ética e aplicando as penas correspondentes. Avaliar os serviços prestados pelas unidades de saúde de nosso Estado. Estimular a capacitação e formação dos profissionais, enfermeiros, obstétricos, para o acompanhamento de gestação, aborto, parto e pós-parto. Tratar com maior rigor a apuração das mortes maternas e neonatais. Acompanhar o ensino de enfermagem obstétrica, zelando para que a graduação tenha boas condições técnicas, formando profissionais preparados para prover atendimento de qualidade. Exigir que os profissionais de enfermagem cumpram o dever de preencher os prontuários de... Está um pouco repetido, porque foi pouco tempo também, mas alguma coisa a gente ainda vai ter que dar uma enxugada. Fiscalizar o dimensionamento dos profissionais, notificando e encaminhando para os órgãos competentes as inconformidades. Fiscalizar a fim de cobrar que seja realizado o partograma, a dinâmica uterina e o toque vaginal de acordo com a evolução do trabalho de parto. Fiscalizar se existem instrumentos para os profissionais aferirem batimento cardiofetais a cada 60 minutos em parturiente, em franco trabalho de parto e intermitente no momento do período expulsivo. Secretaria de Estado de Educação, em conjunto com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. De novo, estimular a erradicação do analfabetismo, estimular a ênfase no tema de saúde reprodutiva como conteúdos transversais do ensino médio, estabelecer critérios mais rigorosos para o credenciamento de cursos de técnico de enfermagem, rever os parâmetros de formação profissional de médico e enfermeiro, de conjunto com o MEC, enfatizando a coerência com o perfil e as necessidades sanitárias do nosso Estado, promover estratégias de interiorização de profissionais recém-formados da área da saúde, a fim de estimular a interiorização dos serviços de saúde, estimular a implementação de cursos permanentes, educação à distância, teleeducação, identificando métodos para avaliar esta forma de atuação, fechar imediatamente os cursos de baixa qualidade, cogitando da possibilidade de substituí-los por outros com características adequadas para a boa formação profissional. Realizar uma avaliação técnica dos egressos de residência médica. Promover em conjunto com os municípios, com o município, a capacitação dos profissionais de enfermagem, especialmente em obstetrícia. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Estimular a execução de políticas para a inclusão social, especialmente para grupos de risco para mortalidade materna, gestantes de baixa renda e baixa escolaridade. Estimular o incremento da atuação e cobertura dos serviços em áreas periféricas da cidade. Instituir o programa de renda mínima para gestantes, estudando a possibilidade de vinculá-la à frequência no pré-natal. Instituir a distribuição de passes ou passe livre no transporte coletivo para garantir a frequência ao pré-natal. Secretaria de Estado de Saúde. Recomenda-se a implementação de ações de fortalecimento dos serviços de atenção à saúde básica hospitalar na Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro, especialmente no município de Cabo Frio, com vista da redução do índice de mortalidade fetal e perinatal. Recomenda-se a implementação de um colegiado gestor nas maternidades e outros dispositivos de cogestão, como estipulados na Política Nacional de Imunização da Saúde. Recomenda-se, efetivar e fortalecer a rede cegonha no Estado do Rio de Janeiro, conforme a portaria GM-MS 1459 de 2011. Recomenda-se ampliar e fortalecer a capacitação precoce, a atenção pré-natal e garantir a adequação do cuidado, conforme estipulado no Caderno 1 de Direitos Sexuais e Reprodutivos do Ministério da Saúde de 2005. Recomenda-se ampliar a integração entre as esferas de saúde básica, média e de alta complexidade, para prevenir
a peregrinação de gestante. A gestante deve estar vinculada e informada quanto à maternidade que realizará seu parto, conforme preconizado pela Portaria GM-MS 1020 de 2013. Recomenda-se a implementação de acesso ao transporte seguro para gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de alto risco por meio do SAMU, cegonha, conforme Portaria GM 1459 de 2011. Recomenda-se assegurar o direito à gestante de vinculação pré-natal e ao local de realização do parto, conforme Portaria 2436 de 2017. Recomenda-se assegurar efetivamente os direitos reconhecidos em acordos e declarações internacionais assinados pelo Brasil, criando um mecanismo para a efetivação das metas. Recomenda-se dar efetividade e publicidade aos programas de redução da mortalidade neonatal e infantil, estabelecendo prazos para o cumprimento de metas constituídas nos compromissos internacionais, a partir do compromisso da Organização das Nações Unidas de 2015. Recomenda-se divulgar e garantir os direitos da população aos métodos de planejamento familiar e assistência pré-natal. Recomenda-se promover o combate intensivo e sistemático a toda forma de violência obstétrica. Recomenda-se desenvolver programas que garantam à mulher uma nutrição adequada durante a gravidez e a amamentação, conforme a Convenção para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, uma inserção adequada na sociedade, proporcionando educação, assistência social e oportunidades de trabalho. Recomenda-se identificar os grupos de maior vulnerabilidade para que constituam prioridade nas políticas públicas de saúde, assistência e educação. Recomenda-se viabilizar a consolidação das estratégias para que não sejam interrompidas em face de novas orientações políticas. Recomenda-se intensificar o estímulo à implementação de comitês de óbitos infantis e neonatais em todo o Estado e municípios do Rio de Janeiro. É necessário associá-los ao estudo de mortes neonatais, de causas comuns às mortes maternas, principalmente por assistência de má qualidade e das sequelas produzidas em parturientes e em neonatos em decorrência de falhas no atendimento. Recomenda-se tomar todas as concepções da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, princípios e diretrizes do PAISME, resgatando a visão integral de suas necessidades. Recomenda-se assegurar a implementação da Rede Cegonha a partir da pactuação entre a Secretaria Estadual de Saúde e o município de Cabo Frio, com a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materna e infantil, com critérios epidemiológicos, taxa de mortalidade infantil e razão da mortalidade materna e densidade populacional. Recomenda-se tomar providência cabíveis considerando as irregularidades quanto à infraestrutura e instalações do Hospital da Mulher de Cabo Frio, como exposto no relatório de vistoria técnica do Conselho Regional de Medicina 2019 e da visita técnica desta CPI. Recomenda-se implementar mecanismo de notificação compulsória para casos de sífilis e outras DSTs, de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde de 2015. Recomenda-se aprimorar as formas de compensação entre municípios que absorvam as demandas dos demais municípios, estimulando a formação de consórcios. Ao Conselho Nacional, Estadual e Municipal, ampliar a estratégia de capacitação dos conselheiros de saúde, inclusive na programação e acompanhamento da aplicação de recursos. Acompanhar o cumprimento da determinação de incluir a morte materna e neonatal como evento de notificação compulsória. Ao município de Cabo Frio, recomenda-se ampliar o número de leitos e estruturar o Hospital da Mulher de Cabo Frio com ambiência adequada, atenção ao parto, conforme preconiza a resolução da Diretoria Colegiada 36/2008 da Anvisa. Recomenda-se criar um serviço de disque-denúncia para a mortalidade materna, perinatal e sequelas dos partos em Cabo Frio. Recomenda-se garantir acesso ao planejamento reprodutivo, conforme preconiza a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, Política Nacional de Atenção Integral à Reprodução Humana Assistida. Recomenda-se a criação de uma ouvidoria do Hospital da Mulher de Cabo Frio e uma ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio. A ouvidoria tem por finalidade fomentar o controle social e a participação popular, por meio do recebimento, registro e tratamento
de manifestações do cidadão sobre o serviço prestado à sociedade e a adequada aplicação de recursos públicos, como estimular a Lei Estadual 7989, de 14 de 6 de 2018, a criação de ouvidorias, também respeita a Portaria GM 2416 de 2017. Recomenda garantir o acesso ao prontuário hospitalizado. Essa ligação de São Paulo é toda hora tem ligação de São Paulo para mim. Aí eu desligo. Recomenda-se garantir o acesso ao prontuário hospitalar, atualizado e legível à gestante ou representante legal, conforme preconiza a Portaria GM-MS de 18 de 20 de 2009. Recomenda-se garantir acesso gratuito à caderneta da gestante nas unidades básicas de saúde no início do pré-natal, conforme o modelo elaborado pelo Ministério da Saúde e atualizado em 2016. A partir daqui, presidente, é que todas as proposições até isso. Isso, até aqui. Aí daqui, porque está tudo a mesma coisa. Acho que não vale a pena a gente se cansar. Seguem relacionados com inteiro teor no corpo do relatório final, seguem relacionados, né, com inteiro teor dos projetos no corpo do relatório final recebidos por Vossas Excelências. Proposta de emenda constitucional 2019, que dispõe sobre o direito ao parto humanizado nos termos que menciona. Proposta de emenda constitucional que dispõe sobre a vedação... O teu está correto? Tem o número? Ah, não. Bem. As unidades de saúde da rede pública e privada, ficando obrigadas a permitir a presença de acompanhante indicado pela parturiente. Projeto de Lei 2019, que fica autorizada a criação dos centros de parto normal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Projeto de Lei de 2019, que inclui a criação de casas de parto e centro de parto normal como destinação dos recursos do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Projeto de Lei 2019, que ficam as unidades de saúde da rede pública e privada obrigadas a constituir comissões temáticas que menciona. Projeto de Lei que institui o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica e dá outras providências. Projeto de Lei de 2019 que institui o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica e dá outras providências. Projeto de Lei de 2019 que institui a Ouvidoria Especial sobre Violência Obstétrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Projeto de Lei que ficam as unidades de saúde da rede pública e privada obrigadas a garantir os direitos da mulher que sofram perdas gestacionais. Projetos de Lei 2019 que dispõe sobre o Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção à Saúde da Gestante, Parturiente e Puérpera. Projeto de Lei 2019 que altera a Lei 5645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Conscientização sobre os Direitos das Gestantes, a ser celebrada anualmente na semana de 15 de agosto. Por fim, entendemos que essa CPI cumpriu seu papel, se empenhou ativamente a apurar as denúncias recebidas e não se omitiu em nenhum momento na apresentação e discussão dos fatos. Cumprimos a missão a nós designada e contaremos com as demais instâncias para dar continuidade dentro da esfera de cada órgão ou instituição, com os elementos aqui compilados. A população cabo-friense contará com um importante instrumento para exigir a atuação imediata dos órgãos públicos competentes, trazendo a normalidade e a segurança à saúde integral das mulheres usuárias do sistema de saúde do nosso Estado. É o relatório, deputada enfermeira Rejane. Muito obrigada, deputada enfermeira Rejane. Importante ver o tamanho da extensão das recomendações apresentadas por esse relatório final. Então, parabenizar a enfermeira Rejane pelo trabalho exaustivo também, que é compilar e organizar
todos esses documentos e também ressaltar que reunidos esses inúmeros indícios de trabalho e de dificuldade da administração desse hospital em fornecer uma saúde adequada e também diante das omissões e deficiências administrativas apresentadas, sem dúvida nenhuma, me parece que o relatório contempla, assim, o que a gente julga importante, uma vez que essa CPI tem a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento e eficiência da política pública de atendimento à mulher e à gestante no Hospital da Mulher de Cabo Frio. E importante, quando a deputada enfermeira Rejane ressalta o documento entregue pelo deputado Dr. Serginho, quando ela põe aqui no item 3, cópia do ofício 149 de 2009, datado de 22/10 de 2009, encaminhada a esta CPI através do gabinete do deputado estadual Dr. Serginho, a Secretaria da Polícia Civil com relação à denúncia do desabastecimento de medicamentos diante do que foi publicado na mídia. Então, me parece correto que essa CPI encaminhe este documento e também me parece correto a anuência dessa relatoria apresentada pela deputada enfermeira Rejane com relação ao envio de todo o processo aos órgãos competentes, Ministério Público Estadual, Federal, para que possam, sim, eles observar e responsabilizar individualmente cada um ou cada uma sobre ou não, que tenha ou não ocorrido ali penalidades que possam, enfim, levar ao indiciamento desses autores. Então, portanto, gostaria de saber como votam os senhores e as senhoras deputadas ao relatório apresentado pela deputada enfermeira Rejane, relatora desta CPI. Para Doutor discutir, Serginho. senhora presidente. Para discutir antes do voto, por favor. Quer discutir antes do Sim, voto? Só queria brevemente relatar. Primeiro, queria novamente parabenizar o trabalho da deputada enfermeira Regiane e o trabalho da presidente na condução dessa CPI. Um trabalho exaustivo que a quantidade de terminologia no relatório mostra o quanto se trabalhou nessa CPI para aperfeiçoamento do Hospital da Mulher em Cabo Frio. Então, deixei registrado publicamente o meu parabéns tanto à relatoria quanto à condução da presidência. Senhora presidente, eu queria pontuar três questões. A primeira questão, a título de colaboração, e discutir isso conjuntamente com o subtenente Mauro Bernard. O desaparelhamento do Hospital da Mulher implica, de alguma forma, que a gente sugira, faça recomendações de melhoramento que foram apresentados à exaustão no relatório. Eu queria, a título de contribuição, falar da possibilidade da gente indicar, por emendas que nós temos, algum recurso para aquisição de equipamentos do Hospital da Mulher. Assim o farei e, se for do interesse da CPI, que nós façamos em conjunto, cada um possa contribuir com uma parte dos seus recursos de emenda para a aquisição de equipamentos do Hospital da Mulher. Segundo ponto, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, estabelece o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. De igual forma, a Lei 1579 de 1952, portanto, anterior
à Constituição, que veio a ser reformada por uma lei de 2016, adaptando-se às terminologias da Constituição, ela estabeleceu o seguinte: artigo 3º da lei, aperfeiçoada de acordo com o texto da Constituição. Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. Por que estou falando isso, senhora presidente? Tenho pleno conhecimento de que a ação pública penal é de competência privativa do Ministério Público e tenho entendimento pessoal de que toda investigação criminal é de competência privativa da Polícia Civil e da Polícia Federal, polícias judiciárias. Conquanto que entendimento recente do STF tenha se dado essa atribuição de investigação criminal também ao Ministério Público, mas, ao meu ver, a Constituição da República, de maneira originária, estabeleceu de maneira criteriosa que cabe à Polícia Civil e à Polícia Federal a investigação de tipos penais. De maneira atípica, a Constituição da República conferiu ao Poder Legislativo a investigação de fatos ilícitos, sejam eles civis ou criminais, na esfera de uma comissão parlamentar de inquérito. Fato é que, senhora presidente, durante o relatório, fiquei muito satisfeito com o que ele delimita ao final, que é o encaminhamento de todos os documentos que desta CPI constam à Polícia Federal, à Polícia Civil, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas, ao Conselho de Medicina, ao Conselho de Enfermagem, à Câmara de Vereadores de Cabo Frio, à Prefeitura de Cabo Frio, enfim. O objetivo fim da CPI em relação ao que foi investigado, porque nós investigamos sim, é encaminhar aos órgãos que têm a responsabilidade e a competência para verificar a eventual prática de improbidade e eventual prática de crime. Então, nesse ponto, está registrado que foram acolhidos esses encaminhamentos. Certo, enfermeira? Foram todos. Bom, então, o que menos importa quando se fala de indiciamento, a gente se utiliza uma terminologia que a própria lei dispôs. A lei da CPI, que está reformada de acordo com a própria Constituição, modificada pela Lei 13.367, de 2016, ela manteve a terminologia de que indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. Fato é que aquele que no relatório final não for apontado como testemunha, pela terminologia da lei, ele é um indiciado, mas isso é o que menos importa. Então, assim, se foi excluído do meu apontamento o indiciamento, não há nenhuma objeção minha nessa exclusão, que o que importa efetivamente é que o procedimento com todos os seus documentos sejam encaminhados a quem tem a verdadeira atribuição e competência de investigação criminal: Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. E quando fiz o apontamento, foi para que estes órgãos verificassem a possibilidade de práticas de improbidade administrativa e a possibilidade de práticas criminais. Então, nesse sentido, o relatório tem toda a minha concordância, porque acolheu as sugestões de encaminhamento para todos estes órgãos. A terminologia apontada do indiciamento, que foi utilizada pela enfermeira Regiane no início do seu relatório, eu aqui deixo claro e evidente que ela está em consonância com o artigo 3º da legislação. Obviamente que cabe agora à Polícia Federal e à Polícia Civil praticar os atos que são privativos dela, de indiciamento ou não de prática de eventuais crimes. Então, quando utilizei a terminologia indiciamento, foi em consonância com a lei das comissões parlamentares de inquérito e, de forma alguma, objetivei me substituir
me pôr na condição de um membro do MP ou na condição de um delegado de polícia, mas simplesmente fazer o meu papel enquanto parlamentar diante de fatos que aí indico fatos gravíssimos, porque nós vivenciamos, e eu sou do município de Cabo Frio, assim como o subtenente Bernard, vivenciamos uma verdadeira carnificina de bebês, com mortes diuturnamente, pelo simples fato de que não existia no Hospital da Mulher medicamento, não existia equipamento e sequer existia material humano suficiente para atender de maneira escorreita a população de Cabo Frio. Agora, a CPI é pena que ela tenha um objeto delimitado, que ela trate simplesmente da influência das mortes de bebês. Porque o que ocorre no Hospital da Mulher, que o Hospital da Mulher hoje não atende somente a parturientes, atende também a crianças, ele hoje acumula essas duas funções, de maternidade e atendimento pediátrico. As crianças morrem lá também, isso não consta daqui. Eu, em plenário, tive a oportunidade de falar sobre a morte de uma criança de 6 anos por graves erros médicos e por falta de insumos e medicamentos. Agora, acontece lá e acontece em todas as unidades hospitalares do município de Cabo Frio. A saúde de Cabo Frio tem matado as pessoas por sua inércia, por sua ineficiência administrativa, por sua omissão na condução dos atos administrativos que tem que ensejar uma saúde de qualidade para o cidadão e, sobretudo, pela existência da prática de crimes de corrupção, conforme apontado no final da CPI. Agora, quando solicito o encaminhamento destes autos para as autoridades competentes, e o fiz na direção tanto da esfera federal quanto da esfera estadual. Por quê? Porque estamos diante de recursos do SUS, recursos de natureza federal, que permite também a investigação dos órgãos federais. Então, senhora presidente, só para que não paire qualquer dúvida sobre aquilo que propusemos, a ponta final é a população. O objetivo final dessa CPI é apontar, sim, recomendações de melhoria, mas atingir os responsáveis por estes atos. Porque pessoas morreram, crianças morreram, famílias se desfizeram. Quando falo, para deixar claro, de indiciamento, foi seguindo só criteriosamente a letra da lei, não quero me imiscuir na atividade do MP, tampouco do delegado de polícia, e fico muito feliz da enfermeira Regiane ter acolhido a integralidade do meu relatório, excluindo esta parte que é uma mera terminologia para encaminhamento dos autos e apuração de atos criminais e atos de improbidade administrativa. Por fim, senhora presidente, só por uma questão de formalidade. Até 5 minutos atrás falava com a deputada Marta Rocha sobre a questão dos projetos de lei que serão encaminhados como recomendações para o nosso plenário. E alguns desses projetos, por uma questão de terminologia, o Ministério da Saúde, por exemplo, ele não indica a utilização do termo violência obstétrica, mas isso é uma discussão meramente conceitual e, às vezes, ideológica. Então, eu queria deixar a possibilidade de nós assinarmos eventuais projetos de lei em coautoria, no evento mais à frente, e deixarmos que isso a gente possa avaliar com mais calma. Não que não saia, possa sair os projetos de lei, mas eu não queria colocar a minha coautoria sem uma análise mais a miúde de minha parte, para que eu possa assinar como coautor com uma análise mais a miúde de minha parte. Então, senhora presidente, mais uma vez, parabenizando o trabalho de Vossa Excelência, o trabalho da enfermeira Regiane, tá? Rejane. Isso é mania da roça. Eu sou deputado da roça, enfermeira. Também fala, o deputado Mauro Bernardo também fala dessa forma. Regiane. Então, mais uma vez, parabenizando Vossa Excelência, já estou antecipando como voto. Então, o senhor vota favorável à relatora. Meu voto é favorável
nos termos do que falei, não modifica nada, com a ressalva somente de que o indiciamento, para que conste isso na degravação, de que o indiciamento foi para seguir criteriosamente o que dispõe a lei da CPI e não para me imiscuir numa atividade que é policial e do Ministério Público, e consignando que deixo para, em momento posterior, a verificação de minha coautoria ou não nos projetos de lei que serão encaminhados. Perfeito. Então, são 12 projetos de leis apontados e nós enviamos ainda na semana passada para que os senhores e as senhoras pudessem observar, até para saber se assinariam junto enquanto CPI ou não. Com relação à terminologia, o Ministério Público acabou tendo que voltar atrás. O Ministério Público, desculpa. Governo. O governo, o Ministério da Saúde teve que voltar atrás por falta de uma outra terminologia que coubesse melhor a essa situação de vulnerabilidade das parturientes. Então, o termo violência obstétrica é, sim, válido ainda hoje, em conformidade com o Ministério da Saúde, que retomou, que reviu a sua observação. Então, estão inscritas a deputada enfermeira Regiane e a vice-presidente da CPI, Marta Rocha. Só lembrando que são 2h15 e daqui a pouco vamos ao plenário. Eu vou ser muito rápida. Ela vai ser breve. Só informando ao doutor Serginho que foi difícil, né? Porque, na realidade, nós gostaríamos de indiciar também, né? Porque achamos que a irresponsabilidade das pessoas, elas não têm clareza quando é uma vida de um ente, de um ser, né? Que uma mulher está ali esperando que nasça. Então, a vontade que nós temos é de indiciar. No entanto, foi levada em consideração todas as contribuições que Vossa Excelência fez, e nesse caso específico, como o Supremo, isso já foi motivo até de CPIs que indiciaram e foram motivos de buscar no Supremo a decisão. Tem uma decisão do Supremo informando que o indiciamento é o ato por meio do qual se imputa alguém no inquérito policial a prática da infração penal investigada. Então, é ato privativo do delegado. Então, nós tivemos que retirar, Concordo. mas colocar que a Polícia Federal investigue e, havendo o indício da prova, né, eles sejam indiciados realmente e cumpram lá seu papel. Queria, né, falar para a presidenta que foi uma CPI muito difícil. E eu já falei isso da outra vez, né? A ousadia da deputada Renata de apresentar essa temática é muito difícil. Porque as CPIs, a maioria das CPIs que ocorrem, elas não acontecem nas questões técnicas. Então, foi muito difícil, porque são questões que são inerentes aos profissionais de saúde, aos médicos, que nós tivemos que estudar também as atividades desses profissionais para a gente poder, né, ter uma clareza de como que foi aquele tratamento ali naquele momento. Então, eu queria parabenizar Vossa Excelência por essa temática, por essa condução dessa CPI e dizer que nós conseguimos chegar ao final contribuindo para que Cabo Frio melhore a saúde, porque não é somente essas mortes, não. Nós estamos, doutor Serginho, com várias denúncias. E uma das propostas que o município tem é penalizar profissionais de saúde, tirar o local de descanso, tirar o horário de descanso, frontalmente também contra a legislação trabalhista. Inclusive, a deputada Mônica já está com as denúncias e a Comissão de Saúde também, para que a gente, né, busque um requerimento de informação, porque esse tipo de documento não pode, né, atingir aos trabalhadores. Eles têm direitos o que eles precisam é de capacitação, de condições de trabalho,
de condição financeira, que não sejam contratados através de OS para prestar um bom serviço naquela cidade. Excelência, me dá uma parte? Bom, vamos deixar os demais deputados também colocarem as suas impressões. Deputada Marta Rocha, vice-presidenta desta CPI. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a nossa presidente, deputada Renata Souza, pela iniciativa, pela condição do trabalho, cumprimentar a deputada enfermeira Rejane, com quem eu já acompanho e convivo não só na Comissão de Saúde, mas também na Comissão dos Direitos da Mulher, e fazer umas brevíssimas considerações e dizer que eu entendo perfeitamente o que disse aqui o deputado Serginho e li a sua manifestação e consegui entender que o que, na verdade, estava sendo dito aqui é que, de alguma maneira, no relatório, ficasse claro que há que se ter uma responsabilização sobre os atos praticados por essa equipe, pela prefeitura, individualmente, por quem quer que seja. Por que eu digo isso? Que na nossa fala, o tempo inteiro, nesta CPI, nós repetimos aqui, tal qual um mantra, que as ações eram graves e que tinham que se verificar da possibilidade prática de um delito ou de ato de improbidade. Então, na verdade, o que se pretende dizer aqui não é o mero encaminhamento de uma cópia para um órgão que irá exercer a sua função pública de investigar ou de dar início à persecução penal. O que se pretende dizer aqui é que há indícios reais e concretos de fatos graves que precisam ser amplamente e intensamente investigados. Eu acho que esse é o espírito que se encerra aqui dentro dessa CPI. No segundo momento, deputada enfermeira Rejane, na cópia que eu tenho em mãos, não ficou claro para mim o encaminhamento deste relatório. Eu quero sugerir não só do relatório, mas na cópia integral de tudo que restou apurado, não ficou claro para mim que será encaminhado para o Ministério Público Federal e para o Tribunal de Contas do Estado. Pelo menos aqui, no parecer, está elencado Ministério Público Estadual, Polícia Federal e Polícia Civil. Então, eu quero contribuir aqui, o deputado Serginho está até me falando que na página seguinte está, mas eu confesso que não vi, tá? Mas eu queria acrescentar... Ministério Público Federal, deputada? Acabei de ver. É porque na sua página aqui, quando a senhora conclui falando sobre a diferença, a senhora coloca em negrito tão somente Ministério Público Estadual, Polícia Federal e Polícia Civil. Por isso que eu estou inserindo aqui o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas, e quero colocar o Tribunal de Contas da União. Porque o Tribunal de Contas da União precisa ver, já que há recebimento de verbas de natureza federal. E queria também sugerir que se mandasse uma cópia à Câmara dos Vereadores, para que a Câmara dos Vereadores decida, se assim for competente, for cabível, melhor dizendo, que a Câmara dos Vereadores decida, no que se refere há situações aqui, mesmo porque o relatório, a todo tempo, ainda que de uma maneira sutil, fala de ato de improbidade, Então, eu entendo que é competência nossa encaminhar a cópia total deste procedimento, não falo apenas do relatório, porque uma coisa é receber o relatório com as recomendações, outra coisa é ter a transcrição dos depoimentos que foram dados aqui. Mesmo porque, quero lembrar que houve uma audiência da qual eu não participei no município de Cabo Frio, e em si mesmo, diante de toda a mobilização que houve ali, ato seguido, já na instalação dessa CPI, outras mortes ocorreram, já tendo havido a instalação da CPI. Então, a minha contribuição é, em primeiro lugar, agradecer o convite, dizer que foi um crescimento para mim, um aprendizado para mim, e dizer que vejo a necessidade de encaminhar o Tribunal de Contas da União
ao Ministério Público Federal e também à Câmara dos Vereadores, registrando aqui, né, os graves fatos. E acho que foi isso que o deputado Serginho, no seu relatório, no seu parecer, em linhas gerais, falou. E, por último, né, eu, particularmente, não tenho aqui nenhum problema dos projetos de leis que foram citados, muito embora verifique que alguns deles não se referem necessariamente ao tema que foi tratado por essa CPI. Recebi, quero fazer minha penitência aqui, porque não pude ler individualmente todos os projetos, mas acho que seria pertinente, sim, que nós deixássemos acordado que acolheremos isso, não obstante, até durante a tramitação, apresentar algum tipo de emenda que possa estar aperfeiçoando. No mais, parabenizar não só a presidente, como também a nossa relatora e dizer da alegria de estar com todos nessa CPI. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, senhora vice-presidente. Renan Ferreirinha e depois o deputado Max Lemos. Queria saudar primeiro a presença de todos os presentes aqui na nossa CPI. Queria parabenizar mais uma vez a presidente da CPI, a nossa relatora, pelo incansável trabalho, todos os meus colegas que fizeram parte também. Assim como a deputada Marta Rocha falou, eu saio daqui maior do que entrei nesse tema. Acho que toda oportunidade que nós temos de debater um tema com a profundidade que uma CPI requer, é também uma oportunidade de nós nos engrandecermos e contribuirmos ainda mais para a nossa sociedade. Acho que a importância da diversidade dessa CPI mostrou que alinhar o lado técnico, que tanto a presidência quanto a relatora trouxe com bastante afinco, com o lado de quem tem o conhecimento de causa, de ser um habitante, de um cidadão do município que se tratou isso, foi muito importante para que a gente pudesse chegar no resultado final que alcançasse os objetivos dessa CPI. Eu tenho algumas questões para abordar, eu tenho certeza que tanto a presidência quanto a relatora tiveram mais tempo e mais energia para gastar olhando cada minúcia do que a gente tratou aqui, mas eu fiz questão de fazer aquela leitura o mais detalhista possível dentro do nosso limite de tempo, e eu também concordo com o que a deputada Marta Rocha e com o que o deputado Serginho falou, doutor Serginho, de a gente ganhar um tempo de apreciar esses projetos com um olhar mais atento. Eu não me oponho a já apresentá-los, mas de partida eu tenho duas sugestões que eu vi aqui. Tem um PL que tem só um errozinho, que é o PL, não tem número ainda, mas é que institui o Grupo de Trabalho e Prevenção e Combate à Violência Obstétrica e dá outras providências, que ele começa dizendo que cria o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica. E aí no parágrafo 3º do artigo 2º, ele chama o grupo de trabalho e combate à tortura. Então, só um errozinho... Não, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes mesmo? Uhum. Então, vamos dar uma verificada. Eu senti que ficou um pouco fora de análise aqui. Pelo que eu entendi, tudo seria violência obstétrica e aí, de repente, surgiu um combate à tortura e peraí. É porque o mecanismo era... Eu acho que é um erro de digitação, mas tudo bem se for diferente, mas eu acho que é um erro de digitação, porque é a única vez que havia é citado o combate à tortura. E a outra questão é o PL. É um PL que institui o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica e dá outras providências, que esse PL, eu tenho uma crítica, porque ele cria custos para o Estado e ele cria um cargo na Assembleia Legislativa. E, como árduo defensor do regime de recuperação fiscal, eu acho que isso não pode acontecer. A gente pode checar isso de novo. Para isso acontecer, a Assembleia Legislativa tem que justificar onde estaria economizando, e eu sou um pouco contrário dessa ideia de que vamos criar algo mesmo economizando outro. A situação fiscal do Rio de Janeiro é tão drástica, de onde a gente puder economizar, não deve significar onde a gente pode gastar mais. Então, só são esses meus dois poréns, mas eu queria parabenizar demais. É surpreendente a gente ter uma CPI que saia com 10 projetos de lei. 12. Isso é realmente um marco. Eu fiz parte de outras CPIs aqui nessa casa e a gente não chegou nessa conclusão. Isso é realmente assim, surpreendente, de maneira positiva. Então, fica só esses meus dois adendos quanto a isso. E também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Apesar da nossa agenda ser muito corrida, eu tive a certeza de ter aprendido muito e saio realmente bastante feliz com o resultado final que a gente alcançou. Obrigado. Perfeito, deputado
Max Lemos. Presidente, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, subscreveu no primeiro momento. Isso tem um valor muito grande. A questão regimental fala que as primeiras 7 CPIs subscritas, elas estão instaladas automaticamente, portanto, Vossa Excelência tem a nossa saudação em relação a ter dado atenção a esse problema logo de início. Segundo, agradecer a possibilidade de participar. Eu acho que o Parlamento do Rio de Janeiro tem essa obrigação de apurar essa ou aquela denúncia, independentemente de quem seja, mas também tem a obrigação de abrir a oportunidade para que as pessoas possam apresentar suas razões, suas defesas, enfim, suas considerações. E acho que isso foi feito amplamente aqui. Apesar de não ter participado de todas as reuniões, dadas as minhas ocupações também aqui no Parlamento, mas isso aqui foi considerado. Parabenizar a deputada enfermeira Rejane pelo belíssimo relatório. Eu tenho relatado várias CPIs. E, enfim, não é fácil relatar uma CPI. Nós agora terminamos a CPI da crise fiscal, que foi uma CPI que o relatório teve mais de 600 páginas, então é uma trabalheira muito grande, portanto, requer uma dedicação grande do deputado que relata e, especialmente, também do corpo técnico. Eu quero parabenizar todas as pessoas que assessoraram a presidente e a nossa relatora nessa difícil tarefa. Eu quero aqui fazer uma referência, não é discordando, mas apenas fazendo uma referência, em relação à questão do indiciamento ou não, que, apesar da questão ser muito séria, e é séria, e se não for corrigida, precisa ser corrigida, há de se chamar a atenção também que, ao encaminhar o relatório final aos órgãos competentes, seja o Tribunal de Contas da União, do Estado, os Ministérios Públicos Estadual, Federal, as polícias civis e federal, enfim, onde é que tem que ser feito o encaminhamento para apuração, vai permitir também que as pessoas também tenham as suas oportunidades de apresentar o contraditório, que é fundamental. E isso, eu acho que pertence ao Parlamento a obrigação de respeitar o contraditório. E chamar a atenção também, que eu ouvi aqui em vários depoimentos, principalmente dos servidores ligados à administração, do período pequeno que o prefeito estava na administração. Então, ao ter todas essas informações, o arcabouço de informações, de documentos e a oportunidade de encaminhar os órgãos competentes, permitirá também que a administração mostre que esses acontecimentos ou eram de outra administração e que também foram corrigidos necessariamente os fatos ocorridos. Enfim, por isso que eu aqui quero aplaudir o relatório. Mas o mais importante de tudo, senhora presidente, senhora relatora, é ver essa CPI prestando uma contribuição para o futuro. Infelizmente, nós estamos tratando de fatos que levaram a vida de crianças, seres humanos, infelizmente. E não é a CPI que vai reparar a falta, mas servirá para o norte, para nortear o futuro do comportamento, não só desta maternidade, desse hospital, mas de tantos outros. Por isso que eu acho que a maior contribuição que essa CPI vai deixar, e vejo aqui no seu relatório, deputada enfermeira Rejane, é a contribuição para o futuro. Um enorme número de projetos de lei, de indicativos para o futuro. Nós precisamos, obviamente, apurar sempre as irregularidades, mas é necessário deixar uma contribuição para a sociedade, para o futuro, e reputo que essa
Isso foi feito nesse relatório, nós haveremos de ver comportamentos diferentes de outras unidades hospitalares pelo Estado afora, por que não dizer pelo país afora, face o resultado dessa CPI. Parabéns, senhora presidente, senhora relatora, parabéns a todos. Meu voto é com a relatora. Muito obrigada. Como vota, deputado subtenente Bernardo? Voto como sempre, para aprender. Não é para prender ninguém, não? Ninguém sai preso? Não, a CPI não consegue prender ninguém. Então temos que mudar essa lei, né? Mudar as formas de fazer a CPI. Com certeza, eu acho que... Eu quero agradecer a deputada Renata, que eu pedi para fazer parte dessa CPI pelo fato de morar em Cabo Frio. Estou impressionado com a enfermeira Regiane. Não é advogada, não, tem certeza? Então, queria dizer o seguinte, não podemos deixar isso barato, aí está se tratando de crianças que morreram e continuam morrendo, continuam pessoas sendo mal atendidas, então nós temos que caminhar, ou não pode falar indiciar, então temos que encaminhar as autoridades e acompanhar para que as pessoas, que todo mundo acha que no final tudo vai terminar em pizza. Essa CPI não terminou em pizza, vocês viram que foi uma CPI séria, verdadeira e não terminou em pizza. Isso eu já estou satisfeito. Agora, não podemos deixar as autoridades terminar em pizza. Eu e Serginho, que estamos em Cabo Frio, vamos acompanhar, caso eles sejam indiciados, para que realmente sejam presos. Porque o negócio é prender. Não adianta não tem outra palavra. É prender. Ele só aprende sendo preso. Obrigado por ter me aceitado e estamos aí para outra. Muito obrigada, subtenente Serginho Bernardo. É claro que quando a gente observa o trabalho de uma CPI exaustiva como essa e com um tema tão sensível e imediato, afinal de contas, são famílias que perderam os seus bebês, os seus recém-nascidos, e nós imediatamente nos sensibilizamos, mas entendemos o caráter principal desta Casa Legislativa, que além de propor leis, propor políticas públicas, e sem dúvida nenhuma, as 12 proposições encaminhadas pela relatora para que a gente possa ter políticas públicas concretas para acabar com a violência obstétrica, que muitas vezes corresponde a um momento final de violação a tal ponto em que, sim, uma criança pode vir a falecer ou a sua própria mãe a falecer nesse processo. Então, nós aqui olhamos com muito cuidado, porque a gente está falando de vidas. A gente não está falando de um processo político que possa ser ou parecer irresponsável diante da condução que fizemos dessa CPI, algo que, para a população de Cabo Frio e adjacências, é fundamental. Afinal de contas, estamos falando do Hospital da Mulher, o maior hospital da região que atende as parturientes. Então, essa CPI também vem nesse bojo de entender o lugar desta casa de formulação de políticas públicas para que os impactos negativos que possam causar uma má gestão, como esta CPI revelou que havia, sim, uma má gestão do próprio hospital, dos próprios recursos, mas também da profissionalização e qualificação dos profissionais ali no Hospital da Mulher de Cabo Frio, mas entendendo que aqui estamos propondo possibilidades concretas para superar essa lógica de violação, também a integridade dessas mulheres, a integridade desses bebês, desses nascituros e recém-nascidos, mas também corroborando com um espaço fundamental em relação à finalidade de uma CPI. Eu acho que esta CPI ela cumpre esse papel, e é importante falar que depois de todos os documentos analisados, de todas as oitivas, todos os processos que nós, sim, fizemos esse caminho de ir a Cabo Frio, entender, ouvir as pessoas, ouvir as famílias que perderam os seus bebês, mas também demonstrando esta CPI como uma conjugação de falhas administrativas
incompetências gerenciais e práticas desumanizadas de atendimento. Eu acho que a implementação das ações que nós estamos sugerindo para a Baixada Litorânea são fundamentais para que nenhuma mãe saia de um hospital com um atestado de óbito na mão, e sim com o seu bebê no colo. É isso que esperamos. Então, tem diversas medidas. Eu posso sugerir aqui que a gente apresente os projetos, não coloque o nome do deputado Serginho por conta da sua avaliação com relação à violência obstétrica, ou o senhor acha, porque aí a gente também, só para a gente não deixar, a gente já está chegando no final do ano, é novembro, para a gente deixar correr, porque, afinal de contas, essa é uma tentativa exaustiva para que a gente pudesse sanar os problemas que vêm a partir de Cabo Frio, sim, mas o que a gente propõe são políticas estruturais para o Estado do Rio de Janeiro. Presidente. Pois não. No meu caso, eu só não queria... Um mecanismo. Só naquele voltado ao mecanismo, eu não queria estar com o nome. Perfeito. Devido ao... Eu também queria examinar melhor essa questão do mecanismo. Sim. Só explicando um pouco do mecanismo, o mecanismo é com base no mecanismo existente hoje na Casa, que é o mecanismo de combate e prevenção à tortura, que faz um trabalho fundamental e, inclusive, é uma aspiração da própria ONU, das casas legislativas se assenhorarem desses projetos. Claro que esse mecanismo de violência obstétrica não é uma denominação, não é uma solicitação ou gerência da ONU nesse sentido, mas que a gente faz e propõe para esta casa com vistas no mecanismo proposto pela ONU. Mas aí, sem problemas, a gente pode apresentar, e a gente não apresenta com o nome de vocês, e aí, a qualquer momento, podem sim assinar. Queria só saber se foi incluída a minha observação de encaminhar para o TCU e para a Câmara. Perfeito. Que é Claro, vamos... Seria eu a acho íntegra dos autos, né? Íntegra dos autos. Isso, eu acho que sim. A deputada Marta Rocha encaminha aqui a sugestão de encaminhamento do relatório final da CPI ao Tribunal de Contas da União, à Câmara dos Vereadores de Cabo Frio e também ao Ministério Público Federal. Presidente, eu só queria fazer uma observação. É que eu quero só destacar aqui que houve uma riqueza nos depoimentos e ninguém poderia traduzir essa riqueza desses depoimentos. Sobretudo para os órgãos da persecução penal, é importante que haja o encaminhamento. A minha sugestão é que seja encaminhado o total dos depoimentos, né? O total dos autos. Porque eu acho que são de todo o processo, que nós não temos problema aqui de xerox, graças a Deus. As notas taquigráficas. O processo na íntegra. O que acontece? Não, vamos encaminhar tudo na íntegra. Acontece que, em determinados momentos, a gente teve aqui na nossa CPI, com a delicadeza das coisas colocadas, por exemplo, quando veio vítimas falar, nós tivemos que parar a transmissão e a casa teve uma dificuldade e não gravou aquela fala. Então, a gente não vai ter como enviar concretamente a fala das pessoas que estiveram aqui. Posso dar uma contribuição? Claro. Porque no outro relatório, que eu fiz um resumo, mas ele está toda essa parte que Vossa Excelência está solicitando, que são as transcrições dos casos e o que foi visto nos prontuários, eles estão no relatório. Eu só não os li de novo. E eu já comecei essa parte aqui, desta forma, dando continuidade à fase final da votação, para poder adendar as propostas do deputado Dr. Serginho e do deputado Ferreirinha. Bom. Mas ele é um contexto total. Só um instantinho, o deputado enfermeira Rejane, porque o que eu estou entendendo da solicitação da deputada Marta Rocha é que a gente possa também encaminhar as notas taquigráficas. Eu acho que isso não tem qualquer problema de imprimir junto, porque aqui, vão dar mais de 300 páginas.
Vai dar uns 600 páginas com as notas taquigráficas, com certeza. Encaminha-se o relatório com o processo na íntegra. Com as Essa é a notas. sugestão. Sim. De capa a capa. Sim. Como pensa a enfermeira Regiane? Sobre? Desculpa. Não, é porque Sobre o jogo do Flamengo a às solicitação é que é o seguinte, que a gente caminhe tudo o que a gente conseguiu avaliar e analisar. A deputada Marta Rocha nos disse que é importante que as pessoas também sintam como se apresentaram, se cada uma das pessoas que vieram nas oitivas, e eu estou dizendo que isso são as notas taquigráficas. As notas taquigráficas adendadas ao relatório final vai dar pelo menos aí umas 600, 700 páginas, porque cada oitiva que nós fizemos tem sim essas notas. Era só uma observação. Eu tinha feito uma proposta, até lá dentro do plenário, para a deputada Renata, que a gente podia repassar esses documentos. Eu aí também não a princípio, não vejo nada que traga algum problema. Através de um pendrive, que você ali coloca Você pode tudo. encaminhar a cópia do processo junto do relatório de Vossa Excelência através de um pendrive também. Não, Porque há se nenhum são problema. mais 600 páginas Sem problema. para serem anexadas. Vejo problema. A cópia disso para todas essas entidades que nós estamos falando aqui, todas essas autoridades, isso vai dar Não, sem problema. uma coisa gigantesca. Eu acho que a gente pode tratar num Não há pendrive. problema nenhum. A e única coisa que eu estou apresentar. ponderando, deputada, Isso. é o seguinte, é porque houve uma formalidade no momento que você ouviu essas pessoas, Sim, ao colher esse depoimento. Sim. E É o Ministério importantíssimo. Público, por exemplo, a própria Polícia Civil, pode utilizar isso como prova Importantíssimo. emprestada. Eu É só só tenho- isso que eu estou querendo Não, dizer. perfeito, perfeito. A minha dúvida é só uma, deputada Marta. Vossa Excelência está pedindo que inclua Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado. A Câmara de Vereadores ela não consta aqui, realmente. Agora, Ministério Público Federal e Tribunal de Contas do Estado, ele... Eu falei ao Tribunal de Contas da União, Ah, da União. Tá, por ok. conta de verbas do governo federal. Tá. E Vossa Excelência está pedindo para serem colocadas dessa forma, Sim, chamando sim. a atenção. Tá bom. Bom, eu gostaria também de sugerir à relatora, já que o mecanismo é algo que o deputado Renan e a deputada Marta Rocha estão ponderando, que a gente retire a proposta de mecanismo para ser melhor avaliado e deixe o grupo de trabalho que não gera custo nenhum e o conteúdo é basicamente o mesmo. Pode ser assim? Perfeito. Eu só queria... É porque eu queria... a questão do mecanismo foi uma proposta minha, né, de adendar. O entendimento é que ele não venha na CPI, é isso? O entendimento é que a gente retire do relatório final da CPI e faça um debate maior com os outros deputados para que a gente possa apresentar depois numa outra oportunidade. O que a senhora pensa? É porque, assim, tem um... Eu acho que podemos, sim. É porque tratar, o grupo mas de trabalho o interessante era a gente poder fazer esse debate com mais... aprofundar e apresentar como sendo uma contribuição. Inclusive, deputada Marta, esse próprio mecanismo ele foi aprovado na CPI do feminicídio, né, que a gente até propôs fazer em conjunto. Então, eu acho que é salutar a gente aprofundar a discussão, porque lá na outra CPI ele foi aprovado. Perfeito. Então, acordados assim, é importante também falar, e aqui a gente não pode deixar, inclusive, as indicações, tem indicações aqui de encaminhamento para o CREMERGE para ver as ações dos médicos envolvidos. Então, tem aí encaminhamentos muito concretos do resultado desta CPI. E é importante também trazer aqui a contribuição da nossa equipe. De fato, foi muito importante a contribuição do Pedro, do Ibis, da Isabel, da Bia, da Rosana, enfim. Ficar colocando nomes, a gente incorreria, obviamente, em esquecer um ou outro membro das nossas equipes que trabalharam muito duro
para que esse relatório pudesse ser apresentado da maneira que foi e também toda a situação diante da delicadeza do assunto, diante também da vulnerabilidade que se encontram as pessoas que foram atingidas diretamente pelas mortes de 17 bebês dentro do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Nós pretendemos fazer uma apresentação do relatório na cidade de Cabo Frio. A gente espera encontrar com a própria OAB, que abriu as portas num primeiro momento para uma audiência pública. Então, faremos o retorno desta CPI à própria cidade de Cabo Frio, que merece ter as conclusões desta CPI. Gostaria mais de ressaltar alguma coisa? Eu só queria um segundinho para agradecer a todos os assessores, eu não agradeci, agradecer a todos os assessores que contribuíram para que a gente pudesse apresentar, de fato, um relatório com substância, com propostas e, com certeza, com produto para indiciar os responsáveis por essas mortes. Muito obrigado. Bom, agradecer também às secretárias aqui da CPI que tiveram um trabalho formidável, a secretária Cris e a Tanisa, por nos ajudar a também entender quais são os trâmites da casa, para que pudéssemos trazer para a população um trabalho mais concreto possível. Então, agradecer a todos e Dá por encerrada a CPI. dedicar esta CPI a todas as mães e bebês. Isso aí. Dou por encerrado o trabalho dessa CPI. Parabéns.